Seguimos então repercutindo aí a crise do leite, né, o preço pago ao produtor caindo e os efeitos na economia. Vamos conversar então com o José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Muito bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite, viu, Simone? Esse é um setor que merece um olhar especial do nosso governo. Vamos lá, né? Desafios aí da cadeia da pecuária, né? De leite. A gente acabou de ver aí a manifestação. Segundo dados do CEPE, também preços em um ano, não é? Caindo aí, caíram 19%. O preço hoje não cobre os custos, como a gente viu aí na reportagem, né? Os custos de produção acima. O setor até chegou a pedir ao governo federal uma medida de defesa comercial quando a gente fala nessa tarifa antidumping, né, para importação do leite em pó, também citado aí na reportagem. Como é que você avalia essa situação, não é, do setor e os impactos para a economia com essa perda de renda no campo? É o seguinte, Simone, para o setor de leite em específico, existem fatores conjunturais de um lado e fatores estruturais de outro. O governo tem que ter, sim, um olhar com muita atenção para o setor por conta dos fatores estruturais que não promovem a competitividade e a eficiência produtiva. Por outro lado, existem os fatores conjunturais. Eu vou primeiro falar dos fatores conjunturais para depois explicar a questão estrutural. No meu ponto de vista, questões conjunturais, flutuações existem no setor agropecuário como um todo, e isso não foge do setor produtor de leite e seus derivados, é claro. Veja o seguinte: eu posso elencar 5 fatores conjunturais. Primeiro, os preços no campo estão em queda. A média Brasil do leite cru caiu desde março. Ou seja, ele estava num valor ali de quase 2,80 e hoje a gente encontra valores, como foi bem dito na reportagem, de 2,30, 2,20 até um pouco mais abaixo. Ou seja, quando a gente olha também, né, o aumento da oferta produtiva cresceu muito nesse mesmo período. E os custos, embora estejam em relativa queda, existe uma tendência de aumento, porque os preços dos grãos também sobem, né? E devido às questões conjunturais de comércio internacionais que está afetando o agronegócio brasileiro, elevando-se os preços de alguns dos grãos, inclusive o milho e a soja. Então veja, a gente tem de um lado preços em quedas, produção em alta, custos relativamente estáveis com projeção de aumento, a relação de troca entre litro de leite e milho também está piorando ao longo desse período e o mercado doméstico segue pressionado. O que é isso? A demanda interna não acompanha o aumento da oferta. E a gente observa quedas, né, no mercado de leite UHT, mais ou menos de 3,33%, na mussarela, de mais ou menos 2,08%, ou mesmo no leite em pó, em queda de 2,13%. Menores valores no ano e sem expectativa de reação no curto prazo. Além disso, como foi bem frisado, no fluxo do comércio internacional, a gente tem um maior déficit. Por quê? As importações vêm subindo algo em torno de 20%, mas as exportações cresceram somente 11%. O resultado é um déficit comercial aumentado e, é claro, né, destaque aí para o leite em pó por conta do Mercosul, o Brasil vem importando muito. Veja que a demanda por fazer um maior protecionismo, como eu já argumentei em outras conversas, não é o lado para se ganhar eficiência e crescimento produtivo dentro do setor. Então, esses são as questões conjunturais: preço, oferta, custos, mercado pressionado por conta do aumento da oferta, que a demanda não acompanhou este aumento e, claro, o comércio internacional. Agora, quais são os lados estruturais desse setor? É um setor que é muito concentrado na indústria e no varejo. E é
pulverizado na sua produção. Então, veja, nós temos muitos produtores de pequena escala que não conseguem gerenciar o preço do seu produto. Por outro lado, temos poucos compradores deste insumo tão importante na indústria de laticínio. O resultado é que o setor industrial, assim como o setor varejista, tem condições de determinar o preço. E aí os preços sempre ficam abaixo e pressionam a margem do produtor. Logo, eu posso dizer, é um setor caracterizado por um oligopsônio. Em economia, quando a gente fala em oligopsônio, quer dizer o seguinte: são poucos compradores para muitos produtores. O resultado é que esses poucos compradores conseguem barganhar preços mais baixos na hora que compram dos produtores. O resultado é margens mais estreitas para quem produz, dificuldade de pagar os custos e vem ano, sai ano, é sempre a mesma dificuldade. O que o governo pode fazer? Investimento de forma a capitalizar os produtores, incentivar o cooperativismo. Por que o cooperativismo? Quando o produtor ele é um cooperado, ele consegue barganhar mais os seus custos produtivos a preços mais baixos e consegue vender o seu produto a um preço mais elevado. O resultado é um ganho de investimento e mais investimento eles se tornam mais fortes e resilientes. Então veja, enquanto o governo não traçar uma política para focar, né, nessa, vamos dizer, na questão estrutural do setor, a gente vai sempre escutar problemas relacionados à questão conjuntural. Então não vejo que seria o caso de aumentar o protecionismo, mas pelo contrário, acredito que o governo deve focar políticas estratégicas para aumentar os investimentos produtivos e a eficiência dos nossos produtores. Né, você citando esses problemas, né, o conjuntural, né, vamos lá, passando aí pelo preços, né, os preços no campo caindo cada vez mais, isso não é de agora, não é, o Eustáquio, a gente está falando isso já há um bom tempo, não é, produção em alta, custos colocados aí também nessa ponta do lápis, demanda não acompanha a oferta, e a gente vê também esse lado das importações aí, o setor também colocando no papel mais esse desafio estrutural, né? A gente tem o produtor, a indústria e o varejo, e essa palavrinha que eu já esqueci que você falou aí, depois me lembre de novo, oligopsônio, salvo engano, depois Oligopsônio. oligopsônio, é difícil até de falar, viu? E também tem esse investimento aí para capitalizar, né, melhorar aí o setor, que a gente coloca também as cooperativas nesse meio. Desafios são enormes, né, para essa estrutura toda da pecuária de leite, para melhorar a pecuária de leite, que é formada em grande parte por agricultores, os pequenos agricultores, né, que tem pequeno porte. A gente estava vendo aqui que para melhorar essa competitividade, a CNE ela já chegou a falar em estudos aí que não tem esse mercado futuro de leite para delimitar, delinear aí como é que o produtor, para ele saber o que oferece, como é que vai ser os custos e venda. Um caminho poderia ser esse também? Esta é uma das alternativas, viu, Simone? Quando você estabiliza o mercado e define preços mais estáveis no médio, no curto prazo, né, até mais no longo prazo, você define as regras do jogo de forma que o produtor possa fazer os seus investimentos produtivos e ter a remuneração desses investimentos no médio e no longo prazo. Mas veja, o governo tem que ter uma estratégia de produção mais visada para exportação. Existe um estudo nosso no IPEA que mostra que aqueles setores que mais exportam são aqueles setores que conseguem aumentar também o consumo per capita dentro do nosso país. Enquanto o setor produtor de leite estiver voltado para o mercado doméstico, ele não vai conseguir eficiência produtiva e dinamismo. Então é necessário que o governo tenha uma estratégia, definindo parâmetros para que os agricultores possam se tornar cooperados, né? Porque o agricultor pequeno
individualmente, ele tem pouco poder de barganha e aí ele fica refém da indústria. Agora, se o agricultor pequeno se unir a vários outros e se transformar numa cooperativa, ele tem maior poder de barganha e maior inserção. E nós já temos bons exemplos no cooperativismo dentro do Brasil que mostra isso. Ou seja, quando o setor for bem estruturado em termos cooperativistas, ele vai ganhar fôlego e pode inclusive ganhar mercados externos. Agora, o protecionismo faz o contrário. Você aumenta a proteção, não estimula a eficiência interna e muito menos a produção e os investimentos. Qual que é o resultado? Eu vou ter sempre um setor ineficiente e que não consegue competir em termos internacionais. Então, é estratégico que haja uma política voltada para fomento à exportação deste setor e, é claro, é preciso também criar alguma coisa para tirar a concentração da indústria e do setor varejista. Enfim, não é uma política simples, não é uma tarefa fácil, mas existem problemas estruturais que, se não forem corrigidos, não tem como pensarmos num setor mais pujante que possa competir com a Argentina, com o Uruguai ou mesmo os outros países produtores de derivados do leite. Nesse caso, né, se não tiver tudo isso, não adianta de nada o setor estar insistindo, querendo, né, essa medida de defesa comercial, né, uma tarifa antidumping para colocar tarifas mais altas, enfim, para essa importação do leite em pó que vem de países do Mercosul. Isso também seria uma situação, uma solução paliativa. Não ajudaria a melhorar e tirar a pecuária de leite dessa crise. É mais ou menos por aí. A gente tem que ter uma atenção, viu, Simone? Porque se realmente está existindo políticas que hajam dumping contra a produção brasileira, aí sim o governo pode intervir. Mas não sei se é o caso. Então tem que ser explicado muito corretamente que tipo de dumping está sendo feito e se isso realmente existir, o governo tem que intervir. Mas eu volto a frisar. É preferível o governo traçar uma estratégia de política voltada às exportações do que o contrário. Nós vimos que os tigres asiáticos, né, no passado não muito longe, que eles ganharam projeção em termos de crescimento econômico justamente com políticas voltadas às exportações. Eu acho que no setor do leite tem que ser igual, viu? Só para colocar aqui, quando eu falo uma política antidumping, né, é que o setor pede, né, por conta dessa importação que está aumentando cada vez mais, né, de importação de leite em pó, mas não obteve essa decisão, né, uma decisão preliminar, melhor dizendo, do MDIC, não colocou essa prática e é contestada então pelo setor. Muito obrigada hoje aqui na abertura da semana, viu, José Eustáquio, para falar dessa situação aí enfrentada pela pecuária de leite aqui do Brasil. Obrigada mais uma vez, né? Um bom início de semana para você e até semana que vem. Boa noite. Para você também, viu, Simone? Boa noite, boa semana e fique com Deus. Obrigada, tchau, tchau, até semana que vem.